Na semana em que celebramos o Dia Nacional das Tradições de Raízes Africanas e Nações de Candomblé, o coletivo Calundu, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ e a editora Aruanda promoveram o primeiro encontro de terreiros na universidade nesta sexta-feira, realizado na capela da UERJ. Na programação do evento, lideranças religiosas e políticas se dividiram em 3 mesas de diálogos, reflexões e apresentações de trabalhos de grande relevância realizados nas comunidades tradicionais. A gente enxerga o primeiro encontro de terreiros na universidade como um marco, um espaço importante, porque os povos de terreiro lembrem que todos os espaços eles são nossos. Na verdade, a gente não está ocupando nada além do que sempre foi nosso, né? Nos disseram muitas vezes que os nossos lugares eram na periferia, que Macumba Boa é Macumba longe, mas Macumba Boa é Macumba onde a gente está. Se a gente está na universidade, a gente precisa falar também de Macumba na universidade. Quando a gente fala da universidade, a gente fala de um espaço que foi construído em cima dos nossos saberes ancestrais, do nosso sangue e da nossa carne. Então nada mais justo do que reocuparmos espaços que sempre foram nossos e construídos por nós. Conduzida pela coordenadora da editora Aruanda, Aline Martins, a primeira mesa foi aberta às 14 horas. Participaram dela Sinária Rúbia, escritora e diretora do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB. Estela Caputo, professora da UERJ e coordenadora do grupo de pesquisa Quequerê. E Diego Uchoa, pesquisador e doutorando sobre História Social. Os convidados e convidadas dessa mesa abordaram a produção literária e acadêmica nos terreiros. Sinária Rúbia foi a primeira a refletir e, entre os assuntos, ela destacou o projeto de lei de autoria da deputada Jandira Fegali, que institui a Política Nacional Griot. O projeto é uma forma de proteção aos conhecimentos tradicionais que deve garantir e estimular nas escolas a transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral. Um momento muito importante que a gente está vivendo na história do país como um todo, né? Em toda essa mudança de gestão, a retomada de projetos relacionados às questões das relações étnico-raciais e, claro, que a questão das tradições de matriz africana, dos espaços de religiosidade, são elementos fundamentais nesse debate das relações étnico-raciais. Então esse é mais um movimento forte, né, de mostrar como que cada vez mais esse tema tem tomado uma proporção de importância. Em seguida, a professora Estela Caputo apresentou um pouco dos trabalhos que são realizados pelo grupo Quequerê, que através de atividades como a fotoetnografia, revelam narrativas de crianças que sofreram e que ainda sofrem preconceito, intolerância e racismo, pelo simples fato de serem negras e pertencentes às comunidades religiosas de matriz africana. E esse primeiro encontro organizado pelo coletivo Calundu tem uma importância histórica para a universidade, né? A universidade, a UERJ, ela é uma universidade popular, é uma primeira universidade a estabelecer as cotas, mas ela também precisa avançar muito ainda, né? E trazer esse encontro para cá, para a Capela Ecumênica, desestabiliza um lugar que ainda assim, por mais popular que seja, por mais que tenha cotas, ainda é um espaço que precisa ter mais negros e negras, e mais macumbeiros e macumbeiras. Diego Uchoa encerrou os diálogos da primeira mesa e trouxe para o debate a importante contribuição do escritor, compositor, sambista e umbandista Tata Tancredo da Silva Pinto para as comunidades de terreiro. Em sua análise, Diego apontou os feitos de Tata Tancredo na organização do culto ao Molocô no Brasil e na formação, fortalecimento e defesa dos direitos dos cultos da Umbanda no país. Ele também fez críticas ao fato da figura de Tata Tancredo não ocupar o espaço de destaque por suas contribuições e realizações em prol dos terreiros. Eu vi que ele sempre falava dos mesmos, né? Ismael, Bide, Marçal, aquele pessoal todo, né? E aí encontrei um nomezinho, Tancredo da Silva Pinto. Aí eu, Tancredo da Silva Pinto, nunca escutei isso, eu estava lendo pra caramba na época, né? Para fazer esse levantamento, falei, esse nome aqui eu fui lá pesquisar. Quando eu fui pesquisar de leve, muito rápido, eu já vi a dimensão dessa personagem. Né, que era um cara que tinha uns verbetezinhos daqueles rápidos, né?
Aí tinha um debatezinho falando, não, porque ele já escreveu 30 livros sobre Umbanda, né? Participou de debates públicos no meio do axé, cerimônia ecumênica de inauguração da Ponte Rio-Niterói, em pleno governo militar, né? O cara teve um sucesso estrondoso no Carnaval de 1950. Ninguém fala do cara. No pátio da universidade, expositores locais promoveram seus trabalhos como artesanatos, roupas, doces e livros. Esse encontro, o primeiro encontro de terreiros da universidade, é um momento muito importante de reflexão, em que nós podemos realizar de forma privilegiada aqui na UERJ, né, um momento de encontro entre os saberes tradicionais e os saberes científicos ou acadêmicos, sem que haja nenhuma hierarquia, nenhuma sobreposição de saberes ou conhecimentos, em que nós podemos ter uma troca. E o fato de ser um lugar de terreiro, território, identidade, em que nós usamos relações sociais, identidade do sagrado, mas ao mesmo tempo também aquilo que é muito caro, que é a necessidade de construir uma sociedade que seja sempre respeitosa, que haja tolerância, que haja o reconhecimento e o respeito do outro. A segunda mesa de diálogos foi aberta às 16 horas. O babalorixá Paulo de Oxalá foi o mediador das conversas sobre a conjuntura regional e nacional dos terreiros. Participaram dessa rodada Iá Roberta de Iemonjá, idealizadora e presidente do Espaço Sociocultural Águas do Amanhã. Pai Alex de Oxalá, produtor cultural e coordenador do movimento Umbanda Rio. Obá William Trupon, iniciado no GED Carioca e no IFA cubano. Marcelo Monteiro, professor, escritor, sacerdote e pesquisador da cultura iorubá. Cláudio Zeferino, professor e pesquisador da cultura e ancestralidade do povo banto e da linha africana e suas influências dentro da macumba e da umbanda. E Leonardo Matos, professor e chefe de gabinete na Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR. E a Roberta de Iemonjá abriu os diálogos da segunda mesa e falou sobre a necessidade dos terreiros ocuparem espaços como em outras universidades. Olá a todos e todas e todas, estamos aqui na UERJ hoje nesse primeiro encontro de terreiros maravilhoso, né? Precisamos ocupar espaços públicos, precisamos nos colocar, precisamos levar o nome do nosso povo de matriz africana para esse espaço, precisamos honrar os nossos ancestrais. Babá Marcelo Monteiro avaliou as transformações da conjuntura regional e nacional dos terreiros nos últimos anos. Eu acho que esse evento é importantíssimo dentro da universidade, trazer o povo de terreiro para dentro da universidade, trazer ele para transitar nesse espaço, um espaço de uma universidade que é pública, né, é fundamental. E para além disso, a discussão de estratégias, de táticas e de questões que são necessárias para a elaboração de políticas públicas para os povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Pai Alex de Oxalá falou sobre o movimento Umbanda Rio e as contribuições que o movimento proporciona não apenas para o Rio de Janeiro, mas para os demais estados do país. E coordenamos hoje o movimento Umbanda Rio, que é uma ação que tem por objetivo promover, preservar as nossas tradições, difundir, defender a Umbanda e os terreiros de Umbanda. Olá amigos do Axé News, aqui é Alex de Oxalá, agradecendo a oportunidade de participar junto com amigos, sacerdotes, lideranças religiosas do primeiro encontro de terreiros na universidade, que aconteceu aqui no UERJ, um polo, um marco da nossa história acadêmica no Rio de Janeiro. A possibilidade de discutir temas de grande relevância e construir o futuro da tradição dos nossos terreiros. Obá William Trupon analisou a relevância da ocupação dos povos de terreiro em uma universidade essencial como a UERJ. Olá a todas e todas, eu sou o Obá William, dirigente do Ilê Oxaifá Ejairê, fica na Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro, participando hoje desse primeiro encontro, de terreiros na universidade, promovido pelo coletivo Calundu, aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma universidade pioneira na política de cotas, pintada de preto, de povo, um encontro realizado numa capela ecumênica, então é muito simbólico que nós de matriz
africana estejamos nesse espaço, discutindo a nossa realidade, as nossas necessidades, nesse espaço que é tão identificado, né, com o catolicismo. O professor Cláudio Zeferino apontou a pouca produção de literatura macumbeira e fez coro com o pesquisador Diego Shoa, convidado da mesa anterior, quando citou, por exemplo, a literatura apagada de Tata Tancredo da Silva. Estou aqui acabando de participar da segunda mesa que teve o primeiro encontro de terreiros da universidade. Então veja como isso é importante. Nós estamos na UERJ, estamos no campo da UERJ, no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro, uma universidade de grande importância não só no Rio de Janeiro, mas no país. Então isso traz um impacto imenso para a comunidade de axé, porque nós somos sempre vistos como um povo ignorante, como um povo sem cultura, e nós vimos aqui hoje passarem pessoas fantásticas, com conhecimentos fantásticos, conhecimentos acadêmicos, conhecimentos de vida, que vão fazer diferença realmente, não só para o povo do axé, mas para todos aqueles que têm preconceito contra o nosso povo. Meu Salafá fraterna para você. O professor Leonardo Matos encerrou os debates da segunda mesa e destacou em sua fala os trabalhos promovidos pela CEPIR em prol das tradições religiosas de matriz africana. Então, é função, é obrigação da CEPIR atuar na promoção das tradições de matriz africana. E nós, em 2021, criamos, em parceria com a Coordenadoria de Diversidade Religiosa, o primeiro festival Presentes Iemanjá aqui da cidade do Rio de Janeiro, que unificou os Presentes Iemanjá, muito provocados pela Iá Dolores, que está aqui, que foi conversar com o Jorge Freire, que era o coordenador à época, para a gente unificar as ações, para a gente patrocinar as ações. O público do evento assistiu à grande apresentação da Orquestra de Atabaques Alabê Funfun, que através de seus cânticos, danças e toques, propaga a cultura e a religiosidade afro-brasileira. Esse debate sobre, vamos dizer, o povo do axé na universidade. É um espaço que precisa ser cada vez mais ocupado, e acho que essa juventude está fazendo uma provocação muito boa. Não só apresentar as pesquisas, né? Traz uma outra trajetória do nosso povo, das nossas tradições, mas também dando força a uma nova epistemologia. A terceira e última mesa do evento foi conduzida pelo professor da UERJ, Ronaldo Melo, e permeou pontos ligados ao racismo religioso, educação e políticas públicas. Falas empoderadas marcaram as participações da terceira mesa de diálogos. Estiveram nessa rodada Iá Wanda de Araújo, Iá Lorixá, zeladora do Ilê Axé Egiomim, Mãe Flávia Pinto, escritora e matriarca da Casa do Perdão, Iá Catiúcia de Iemanjá, Iá Quequerê no terreiro Ilê Axé Obá, Renata Souza, deputada estadual e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da ALERJ, e Pai Joaquim Azevedo, jornalista, produtor cultural e sacerdote de matriz africana do Ilê Axé Meji Omiodara. A deputada Renata Souza foi a primeira a dialogar. Em seu discurso, ela chamou a atenção para os direitos fundamentais dos povos tradicionais de terreiro e a necessidade da garantia do protagonismo do povo de axé no processo de trocas e produção de saberes. Bom, é o povo de axé, o povo de terreiro, dentro da universidade para ensinar, para trazer o processo pedagógico também do terreiro para dentro desse lugar que muitas vezes não vê como prioridade o povo de santo e o povo de terreiro, que tem toda a sua ancestralidade, todos os seus saberes e que a universidade precisa conhecer, mas precisa conhecer garantindo o protagonismo do povo de santo, das mães e de pais de santo, aqueles e aquelas que constroem também o saber cotidiano e ancestral.
Em seguida, Iavanda falou sobre o legado diaspórico e, com ele, as feridas da violência, do apagamento, da escravidão e do extermínio. Questionou o conceito de intolerância religiosa que, segundo ela, produz uma falsa simetria. Por um lado, o conceito de intolerância religiosa consegue abarcar preconceitos e ataques sofridos por todas as religiões. Por outro lado, ele mascara e não dá conta do que acontece especificamente com as religiões das matrizes africanas. A principal importância é porque é um evento onde nós tínhamos a presença de vários calouros, pessoas que estão adentrando na universidade e que não podem esquecer da sua origem, que não pode esquecer que além da sua origem existem outras origens, existem outras condições e modos de vida, outras visões. Então esse evento ele foi altamente esclarecedor para todas as pessoas, inclusive para mim. Eu só tenho a agradecer o aprendizado, eu saio daqui revigorada. Mãe Flávia Pinto levantou uma questão também muito importante: quem enriquece com a economia dos povos de axé. Ela disse que é necessário um trabalho de pesquisa para monitorar essas métricas e apontar medidas que possam favorecer os comerciantes próprios das comunidades de terreiro. Eu tenho ficado muito incomodada com isso já há alguns anos. E é momento, a gente aproveitando a sua presença aqui, deputada, da gente pensar, da universidade aqui, pensar no enfrentamento disso. Mas é o caso da gente começar a pensar quem é que está nutrindo com essa economia, quem é que está enriquecendo, e qual que é a devolutiva da responsabilidade social para os terreiros. Importantíssimo o diálogo entre universidade, terreiro e poder público, principalmente universidade pública. Gerar produções de conhecimento com saberes milenares ancestrais, africanos e indígenas, com a potência do que os terreiros fazem diariamente, que é salvar e transformar vidas, como quilombos urbanos, é fundamental tornar isso saberes para os nossos alunos negros e não negros dentro da universidade e reproduzir esse conhecimento através de políticas públicas, pesquisas e projetos de extensão dentro dos terreiros. Então, parabéns a todos pela iniciativa desse projeto, desse encontro. Que venham muito mais. Outra fala potente do encontro foi de Iá Catiúcia de Iemanjá. Ela lembrou do simbolismo e da resistência da ocupação e permanência de nossos povos em espaços universitários que, segundo ela, não foram criados para os nossos povos. Então eu escutei nas vezes anteriores algumas coisas muito importantes, mas eu também queria trazer adentro. A universidade não foi feita para o nosso corpo. E ponto. O que hoje a gente está fazendo aqui é o que os ancestrais sempre fizeram desde a sua travessia forçosa e cruel. Estudei na UERJ, sou mestre por essa universidade, mas adentro pela porta, assim como eu entrei para fazer o mestrado, eu adentro hoje aqui pela ancestralidade, né? Às vezes a gente pensa nesse espaço regulador como também um espaço em que a gente vai receber algo e na verdade são os nossos corpos que vêm trazer uma outra lógica para esse espaço tão cruel, tantas vezes, para nós, povos negros, povos de memória de matriz africana. Encerrando o ciclo de diálogos da terceira mesa, Pai Joaquim foi pragmático ao relatar as dificuldades dos jovens negros, periféricos e de axé de se identificarem dentro de seus próprios espaços de vivência. Bem, esse encontro na UERJ é um espaço que sempre agrega, sempre nos recebe muito bem, né? Onde nossos corpos são atendidos com dignidade. É fundamental para que a gente abra cada vez mais diálogos acerca do racismo religioso, das histórias contadas, né? Sobre o povo de matriz africana, sobre o povo periférico. A roda de samba das mulheres da pequena África encerrou com chave de ouro o primeiro encontro de terreiros na universidade. Bahia, São João, no Rio São Sebastião, Oxóssi queimando, ela toda do meu coração. Na Bahia, São João, no Rio São Sebastião, Oxóssi queimando, ela toda do meu coração. A cabeça! Oxóssi, filho de Iemanjá, divindade do clã de
não vou entender.